com a psicanálise nessa mesma lógica decolonial, desde onde a gente olha, vive, se alegra e se entristece, né, no compartilhamento e no laço social. E ele é chamado primeiro porque no final do ano passado a gente encerrou um programa que era voltado ao antirracismo, pensar psicanálise, decolonização e raça, com um colóquio internacional em novembro e a publicação de um livro, a psicanálise em elipse decolonial. Ele foi, ao mesmo tempo, o encerramento de um tempo e abertura de um novo processo de pesquisa e de investigação, onde a gente tem dois eixos teóricos, estudando o pensamento social brasileiro, em um deles, hegemônico e contra-hegemônico, como é que a gente formou a ideia de Brasil e a brasilidade, e, de outro lado, uma discussão que dá sequência à discussão do triênio passado, em que a gente está tentando recuperar, ponto a ponto, passo a passo, trecho a trecho, sem pressa, as referências à ideia do falo, em Freud e Lacan. Né? São dois homens brancos e europeus, e a gente hoje, com uma boa conversa pela manhã, né, já com Patrícia como nossa convidada, a gente começou a pensar metodologicamente como operar essa revisão conceitual, para que ela não repita uma exegese clássica, mas que permita que a gente se pergunte desde onde a gente opera, né? O que é o falo, como que ele nos serve como significante da falta, como articulador do gozo, entrada do simbólico, e toda essa construção que a psicanálise freud-lacaniana permitiu. Isso nos trouxe, nesse primeiro semestre, portanto, a gente está bem no início, e por isso é um primeiro seminário, nos trouxe nesse primeiro semestre para conversar com duas grandes expertises, especialistas e pessoas queridas e admiradas, que são Patrícia Porchat e Alessandra Fortunati Martins, nos trouxesse ao encontro delas, que generosamente toparam se deslocar, né, das suas cidades, não porque havia agenda, né, mas porque elas generosamente forçaram a abertura da agenda para poder estar aqui com a gente hoje, e discutir os impasses em torno do conceito e da função do falo. Nós teremos duas mesas, essa primeira eu mesma medio, a identidade em Freud elucida as armadilhas do identitarismo. A gente achou melhor fazer na forma de pergunta essas duas mesas, e Patrícia Porchat será a palestrante. Isso é um impasse. O impasse 2, na segunda mesa, que vai começar às 15 horas, é porque ainda hoje o conceito e a função do falo na psicanálise lacaniana. Nossa convidada é a Alessandra Fortunati. Vocês tiveram possibilidade e oportunidade de ler dois textos, escritos, o primeiro por Maria, Nayane e Flávia, o segundo por Marília e Mônica, e se não leram ainda, basta entrar no Simpla de novo, que os dois textos estão na íntegra disponíveis para vocês. Na primeira mesa eu vou fazer uma breve abertura, bem reduzida, porque a ideia é a gente escutar as convidadas, e vou passar a palavra para a professora Patrícia Porchat, já apresentando e agradecendo a ela pela presença e participação nesse seminário conosco hoje. Patrícia é psicanalista, professora do Departamento de Psicologia da Unesp Bauru, e coordena pós-graduação em Educação Sexual também na Unesp, porém em Araraquara, e é membro do GT Psicologia e Estudos de Gênero da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Ela, como vocês já devem conhecer, é autora de inúmeros artigos, produção bibliográfica muito rica nessa interface da psicanálise e gênero, sendo uma precursora dos estudos aqui no Brasil. Por isso a gente tem muita honra e alegria em estar recebendo ela hoje. Obrigada, Patrícia. Eu vou pedir licença para falar durante uns 5 minutinhos da nossa pesquisa, para situar vocês que estão conosco hoje, e queria pedir ao pessoal que está online, tem que olhar para cá, né? Ao pessoal que está no Zoom, que se houver algum problema, vocês se comuniquem via chat. A gente podia deixar o chat na televisão ligado, para a gente poder consertar ou cuidar, caso a gente tenha algum problema técnico. É a primeira vez que a gente está fazendo um evento híbrido, né? De manhã a gente fez uma conversa um pouco mais íntima, então vai ser legal também, no final, vocês poderem dar uma opinião, quem veio e quem está online, se funciona, né? Porque assim a gente consegue repetir o desenho, né? Em outros
momentos. Bom, dando abertura, então, à primeira mesa, eu queria lembrar que recentes grupos de pesquisa consolidaram programas acerca de processos pós-coloniais no âmbito da economia, com a teoria da dependência, da filosofia e da sociologia, com o modo colonial de poder, da teoria literária, com os estudos da subalternidade, das teorias críticas de gênero, com todas as ondas, né, do movimento feminista e queer mais recente, e essa análise do modo colonial do poder, do saber e do gênero avançaram. O presente programa de intercâmbio acadêmico-científico, que compõe redes brasileiras e internacionais de pesquisa, ele visa centrar-se na análise do modo colonial do ser, numa perspectiva que alia à crítica político-estética e econômico-social, uma visada psicanalítica. Nesse projeto, que também é interdisciplinar, orientado pela existência determinante do inconsciente para nós, ele discute o modo como a subjetividade, em países herdeiros de processos de colonização, constitui suas formações inconscientes sintomáticas, com vistas a pensar desenhos de construção de soluções subjetivo-políticas no modelo contra-hegemônico e clínico ampliado. Freud propôs o termo Unbehagen in der Kultur, mal-estar na civilização, para se referir ao que anda mal no laço social. Ele entende a cultura como as realizações e os regulamentos que distinguem nossas vidas das dos nossos antepassados animais. A Alessandra me contou que tem um artigo sobre isso, eu vou subir para o Simpla também, e que pressupõe certa universalidade do sofrimento. Entretanto, esse mal-estar, embora vivido singularmente e tomado como universal, ele é oriundo de processos materiais concretos, relacionais e simbólicos, e, portanto, localizados numa geopolítica determinada e num tempo histórico igualmente determinado. Pressupomos, então, que esse mal-estar próprio ao processo do nosso agora e dessa subjetividade pós-colonial que anima nossos corpos, né, na América Latina, especialmente no Brasil, que tem uma história muito peculiar de colonização, tal qual testemunhada e teorizada inicialmente por Dubois, né, que é o grande primeiro pensador, ou Frantz Fanon, que hoje é uma leitura mais íntima da gente aqui no Brasil, e antes denunciada por Sojourner Truth, são modos da gente operar e pensar uma perspectiva desde onde a gente enuncia o próprio mal-estar. Então, a estrutura do saber, no século XXI, muda, a produção científica tem que se haver com isso, e a psicanálise não podia estar de fora da roda, porque bate na nossa porta esse mal-estar. Como a gente começou um pouquinho mais atrasada, eu vou só lembrar a vocês que esse projeto ele partiu de Freud e avança com Lacan, e hoje a gente se perguntou onde estão as mulheres psicanalistas, como estão a clínica delas, então certamente no próximo encontro a gente vai poder falar disso daqui a 6 meses ou 1 ano, mas eu queria só dizer o que a gente conversou um pouquinho mais, né, Patrícia, hoje pela manhã no grupo de pesquisa, que é o olhar do Freud, em 5 tempos, sobre pênis e falo, sobre o modo como esses termos ganharam forma na obra do Freud. A gente não pretende a exaustão, a gente não pretende encontrar um Freud único, mas a gente faz esse rastreamento e essa busca tentando entender o que esse conceito, né, que lá na mítica grega era muito menos um primado, né, como a gente viu acontecer no patriarcado, e muito mais um modo relacional de operação no mundo. Então, as referências ao falo na história da mitologia grega, elas estão sempre ligadas a relações, né? O que comporta o falo e a relação do falo com esse ambiente que o acolhe, né? nos jardins míticos, e isso faz a gente entender que a construção e o uso desse termo atravessou referentes e atravessou simbolismos próprios. Então, quando a gente fala hoje do termo, ele não é sem a herança dessas marcas que hoje, no mundo ocidental, são prioritariamente pós-patriarcais. Avisadas disso, a gente lê, então, o Freud e encontra um primeiro tempo na obra do Freud, em que o pênis é o que aparece nas experiências traumáticas, são várias cenas de abuso e de violência sexual. Logo no início da obra, Freud faz uma virada, vocês já conhecem, né, passando da teoria
do trauma para a teoria da sedução e cria toda uma proposta teórica da psicanálise em torno do conceito de fantasia, o que nos faz entender que o trauma não deixa de existir, mas ele vai ser atravessado pela posição subjetiva de quem o sofre, e esse primeiro tempo deixa como herança tanto a teoria do trauma quanto a teoria da fantasia, né? E aí a gente tem aqueles primeiros artigos que estão muito envoltos na clínica da histeria. Um segundo tempo, que é marcado logo pelo aparecimento da teoria dos sonhos, na verdade não é bem segundo tempo, eles são contemporâneos. O pênis vai aparecer, assim como o falo, ligados a representações simbólicas. Várias imagens, né, vão ser reproduzidas e associando sempre o falo a uma matriz de significado colado na imagem que o veicula nos sonhos. Então, são várias referências do Freud sobre condensações entre o significante ou a imagem do falo e o seu significado. Isso abre a condição para o Freud de pensar que o falo é um articulador simbólico. E aí vai nascer, nesse tempo da teoria, equações. Pênis, dinheiro, filho, falo, a gente vai ter uma série de possibilidades de entender este elemento como um articulador simbólico. O terceiro tempo, ou o terceiro modo, né, que a gente encontra de desdobramento do falo na teoria freudiana tem a ver com aquilo que organiza a sexualidade infantil. Quando eu digo terceiro modo, não é terceiro tempo exatamente, mas uma lógica em que pulsão oral, anal e fálica vão ser organizadas por uma espécie de destino genital, tal qual Freud vai desenvolver, e o falo é o articulador desse plano que pode ser lido de uma maneira estrutural, às vezes desenvolvimentista, em que a gente entende a constituição da sexualidade, a escolha por um gênero e uma posição sexuada na vida. Logo na sequência, a gente encontra a ideia do falo como um corolário do complexo de Édipo, como um partícipe, um elemento indispensável, e aí vocês vão ter todos aqueles textos dos anos 20, em que Freud vai discutir a distinção anatômica, né, e suas consequências psíquicas, vai discutir o primado do falo, e né, nessa composição em que, a partir do Édipo, uma certa normatividade nasce como referência na construção de posições subjetivas, e a solução do Édipo, então, ela passa atravessada pela experiência com um corpo anatomicamente marcado pela presença ou pela ausência do pênis, como sendo determinante na pena freudiana para a resposta que o sujeito vai produzir. Por isso ele diz que as fantasias vão vir sempre em torno da presença ou da ausência do falo, ou do pênis mais exatamente, e isso vai trazer consequências para o modo como mulheres e homens, e ele fala de maneira binária, né, vão compor a sua resposta como sujeitos no mundo. A inveja do pênis está aí, o ciúme, toda aquela discussão do narcisismo e da posição de entrada do Édipo com o complexo de castração, ou da saída do Édipo com o complexo de castração, respectivamente pela menina e pelo menino. Então, esse binarismo está presente na obra do Freud, mas o próprio Freud, no finalzinho da obra dele, já nos anos 30, depois da segunda tópica, da proposição da dualidade pulsional entre pulsão de vida e pulsão de morte, vai mostrar para a gente que o falo é o índice de um limite lógico, de um limite da linguagem, de um limite cujo obstáculo ou ponto, né, de interrupção em uma cadeia de sentido produz aquilo que é mais difícil para a gente lidar, que é o impossível, o real, com Lacan, ou aquilo que a gente não consegue dizer, ou não consegue representar, ou não consegue viver bem com ela. Ele vai chamar isso na mulher de inveja do pênis, e no homem do medo quase fóbico da passividade homossexual. E Lacan vai chamar isso depois de Rochedo da castração, mas para nós o que é importante aí, já para concluir e passar para a Patrícia, é que a gente entende que há em Freud um limite lógico que o falo articula, e por isso ele é um articulador conceitual forte, importante para a gente pensar a clínica, para a gente pensar a política, para a gente pensar a posição da gente no mundo. Então, a gente ainda está às voltas com essa pesquisa toda, a gente está chegando ainda no Lacan dos anos 50, mas nessa primeira mesa
com essa pequena abertura, eu queria dar as boas-vindas a vocês, e especialmente a Patrícia, dizendo da alegria que tem sido conviver com ela desde ontem, conhecê-la um pouco melhor, porque a vida também é feita de corpo de afeto, né? Então, a gente, agora que voltou ao presencial, e foi muito bom a gente insistir em fazer esse encontro presencial, experimentando dessa forma, trouxe, né, essa oportunidade, essa alegria da gente poder estar juntas, né, e poder conversar hoje um pouco sobre, então, esses impasses. A identidade responde, enfim, né, aos impasses do identitarismo. A gente prefere pergunta do que resposta, e por isso o convite, né, para conversar vem nessa forma. Patrícia, muito obrigada a cada um de vocês também. Espero que a gente tenha uma boa tarde de trabalho. Eu passo imediatamente a palavra para você. Deixa eu achar um lugar aqui para esse microfone. Será que se fica aqui, tá bom? Vocês me escutam bem? Sim? Bom, então acho que antes de mais nada, boa tarde para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, de conhecer a Andrea pessoalmente, de estar no evento presencial e de conhecer o trabalho do Psilates também, que eu acho que recente, assim, nos últimos anos, né, acho que é um dos grandes pontos, assim, da onde vão surgindo, né, pesquisas interessantes, questionamentos, diálogos, né, entre a psicanálise e outros campos. E queria também me pedir desculpas, porque eu vou ter que sair no meio do evento, tá? Então, eu vou sair por volta aí de 3h30, eu tenho que pegar um voo, né, no fim da tarde, então não vou poder ficar até o final, né? Mas, enfim, espero que a gente possa trabalhar bem aí, pelo menos nesse tempo que eu estou aqui. Está dando microfonia? Chega mais perto. Chega mais perto. Tá bom. Então, vamos lá. Falando em falo, né? Aquela coisa inevitável, né? A piada, né? Bom, então, acho que a Andrea me convidou para conversar, né, um pouco sobre a questão da identidade, né, do identitarismo, e eu acho que uma pergunta, né, que a gente poderia se fazer é se há algo a se escutar em relação à identidade dentro desse campo do mal-estar colonial, né? Eu acho que é um pouco esse o caminho, né? Então, o que é essa percepção, né, desse mal-estar, quando a gente se dá conta, muita consciência de uma situação colonial, né, e que resposta a gente vai produzindo em relação a isso, né, e eu acho que essa resposta vem sendo aquilo que muita gente vai criticando como o identitarismo, né? Então, a gente produz uma resposta que é uma proliferação de muitas identidades que querem se fazer ouvir, né? E, com isso, engessariam, talvez, né, o campo subjetivo, deixando de fora, né, enfim, né, todo um funcionamento que a gente entende a partir da psicanálise, né? Então, se a gente for pensar sobre essa identidade a ser escutada ou a ser compreendida, a ser analisada, né, para poder dar conta dessa questão, aonde que a gente poderia ver isso? Bom, acho que em primeiro lugar a gente vê na clínica, né? A gente vê, claro, nos espaços coletivos, políticos, com certeza, mas a gente vê muito na clínica, né? Assim, uma espécie de afirmação identitária, eu sou isso, eu sou aquilo, isso fazendo, isso tendo um lugar muito importante naquilo que o paciente chega dizendo para a gente, né? A gente também pode tentar analisar essa identidade na pessoa do analista, né? Então, a gente vem acompanhando alguns trabalhos, principalmente em relação à escuta das transidentidades, né, em que analistas vão pensar sobre a sua contratransferência enquanto pessoa cis, por exemplo, né, uma afirmação identitária, né? Eu sou um analista cis, eu estou escutando um paciente trans, e isso faz sentido, assim, parece fazer sentido ali, né? Quer dizer, ou seja, uma afirmação de uma identidade por parte do analista, de repente, algo que pareceria meio sem sentido, né? Faz sentido, né? Em um texto que eu escrevi
com uma professora brasileira, enfim, que mora na França há mais de 20 anos, que é a Beatriz Santos, da Universidade de Paris, e a gente publicou o ano passado, ele não está em português ainda, mas o texto se chama o seguinte: Are we safe analysts? Somos analistas seguras, né? Fantasias contratransferenciais cisgêneras no tratamento de pacientes trans, né? Então, o que a gente, se entendendo como analista cis, percebe, identifica como fantasias contratransferenciais de analista cis no tratamento de pessoas trans, né? Então, a Beatriz tem todo um trabalho sobre essa ideia de o que é um analista seguro, Segurix, com X. Ela publicou com uma colega um artigo na revista Lacuna, de psicanálise, né, discutindo um pouco por que é importante para alguns pacientes procurarem um analista safe, um analista, principalmente no campo LGBT, né, quer dizer, um analista que não vai, a priori, né, ter um preconceito ali colocado, né, na análise, na escuta, né, e ela discute um pouco qual é o sentido de o que é seguro para a psicanálise, né, e aí a ideia um pouco é que seguro é aquele analista que está sempre se revendo, que está sempre entendendo, né, que fantasias estão ali atravessando a sua escuta, né. Mas então, só para dizer que esse também seria um outro campo para a gente pensar a questão da identidade, né, mas eu escolhi um outro caminho, que é a gente poder ver como é que a questão da identidade aparece na escrita do Freud, né? Porque a identidade é um conceito muito marginalizado, né? Não é um conceito, na verdade, é um termo que o Freud usa aqui e ali, né? Mas que é como um termo assim mal visto na psicanálise, né? Não se deve falar disso, não se pode falar disso, não é com isso que a psicanálise trabalha, né? Isso, enfim, não é importante, né? Mas, às vezes, a gente gosta de insistir, né? A gente gosta da contramão, né? E eu fui, então, passear um pouco por essa ideia de identidade no Freud, tá? Então, é esse o caminho que eu vou fazer aqui um pouco, porque eu acho curioso esse caminho, né? Então, a identidade não é um conceito freudiano, né, isso é claro, mas é um termo que Freud utiliza em 1926, num discurso dirigido aos membros da sociedade Bnai Brit, que é uma sociedade judaica, por ocasião do aniversário do próprio Freud. Freud estava fazendo 70 anos de idade e faz um discurso, né? E nesse discurso ele vai falar daquilo que liga ele, Freud, ao judaísmo. E ele diz, né, são muitas forças afetivas, obscuras, tanto mais poderosas, por mal admitirem a expressão em palavras, assim como a clara consciência da identidade interior, a cumplicidade da mesma construção psíquica. Tá? Em alemão, Freud usa o termo Identität, né, identidade, nessa clara consciência de uma identidade interna, né? E ele continua essa passagem do texto dizendo que logo vem a percepção, a ele, Freud, né? Na tradução francesa está como convicção, né? De que ele deve a essa natureza judia duas qualidades que para ele são indispensáveis: ser livre de preconceitos, né, que limitam outros homens no uso do intelecto e não aos judeus, né, os judeus seriam livres de preconceitos, e estar pronto a passar para a oposição, né, e a renunciar a um acordo com a maioria, enfim, completa, ou seja, né, o judeu seria livre de preconceitos no seu uso de seu intelecto, né, e sempre disposto a ser do contra. Essa identidade da qual Freud tem uma consciência interior é a identidade de ser judeu. É assim que ele se percebe, é a sua crença, é uma convicção. E aí, mapeando um pouco, né, uma parte da obra freudiana, a gente encontra outras passagens em relação a essa identidade judaica que, embora não usem o termo de identidade, né, até valem a pena ser mencionada. A primeira é quando ele está na estadia dele com Charcot, em 1886, ele escreve uma carta para Marta, que é a noiva dele,
E ele diz, né, no fim da noite, na casa do Charcot, comecei uma conversa política com o Gilles de La Tourette, na qual esse senhor profetizou uma das mais terríveis guerras com a Alemanha. E eu rapidamente disse a esse senhor, eu não sou alemão, eu não sou austríaco, mas eu sou judeu. Tá? Pouco mais para frente, em 1930, numa edição do Totem e Tabu em hebraico, né, ele diz, no prefácio, né, ele falando sobre ele mesmo, ele diz que o autor do prefácio não entende a língua sagrada, se afastou da religião paterna, não consegue partilhar ideias nacionalistas, no entanto, jamais negou a vinculação a seu povo. Ele sente a particularidade de ser judeu e ele não quer mudar isso. Aí o Freud continua, se alguém perguntar ao autor desse prefácio, ele, Freud, o que ainda te resta de judeu, já que você renuncia a todos esses elementos comuns com seus patrícios? E ele responde, né, o Freud, muita coisa ainda, talvez o principal. Né? Mas atualmente eu não seria capaz de exprimir em palavras claras esse quê de essencial. Né? Um dia, certamente, isso se tornará acessível à indagação científica. Por último, numa carta redigida em inglês por ocasião da morte de um amigo dele, em 1936, né, o primeiro adepto na Inglaterra, o David Eder, o Freud escreve, nós éramos ambos judeus e sabíamos que tínhamos em comum, no fundo de nós, essa coisa milagrosa que, ainda inacessível a qualquer análise, constitui o judeu. A gente pode até brincar e dizer, bom, isso pode ser analisado, né? Mas ali, para o Freud, em 1936, ele vai dizer, não, né? Isso ainda é inacessível à análise. Mas a gente pode, então, pensar que a ideia de identidade, como judeu, para o Freud, vem sob a forma, uma clara consciência interior, 2, a percepção de uma natureza judaica a partir de certas qualidades, né? O intelecto livre, etc. 3, afirmação de uma identidade por diferenciação em relação a outras que são negadas, não sou austríaco, não sou alemão, né? Eu sou judeu. 4, pelo reconhecimento de pertencimento a um povo, judeu no caso. 5, pelo sentimento de que ser judeu é o que mais de essencial existe ou permanece nele. E por último, ele vai dizer que é inacessível à análise. Bom, eu afirmei acima que a identidade, né, judia do Freud é uma crença dele, é uma convicção. Ele a tem como uma verdade, né? Mas em que exatamente o Freud está acreditando, já que a gente está falando de verdade, quando ele escreve essas passagens às quais eu me referi? De que natureza é essa verdade identitária? Para examinar melhor essa questão, eu gostaria de fazer uma aproximação com a concepção de identidade de gênero do Stoller, do Robert Stoller, né, psiquiatra e psicanalista americano, proposta na década de 60, né, muitos anos, 30 anos depois. Falando de masculinidade e feminilidade, Stoller dirá que se trata de uma convicção. E aí, citando Stoller, mais precisamente uma densa massa de convicções, uma soma algébrica de se, mas, e, não é um fato incontroverso, mas é uma convicção, ainda assim. O Stoller continua, além de um fundamento biológico, a pessoa obtém essas convicções, né, de quem ela é, enquanto homem, enquanto mulher, né, a partir das atitudes dos pais, especialmente na infância, sendo essas atitudes mais ou menos semelhantes àquelas mantidas pela sociedade como um todo, filtradas pela personalidade idiosincrática dos pais. Portanto, Stoller falando aí, tá? Tais convicções não são verdade eternas. Elas se modificam quando as sociedades se modificam. A gente nem precisa discutir a questão do fundamento biológico, né? Enfim, acho que a gente já passou, já virou essa página, a questão da identidade de gênero, né? Mas eu considero especialmente interessante a ideia de que essas convicções, essa certeza de quem eu sou, né, obtidas a partir das atitudes dos pais e da sociedade, não são verdades eternas. Se modificam quando as sociedades se modificam.
Eu diria agora que muitos de nós temos a nossa identidade de gênero como uma crença, como uma verdade. Trabalhando e convivendo com pessoas que se reconhecem com uma identidade de gênero diferente daquelas que foi, né, atribuída ao nascer, escutamos argumentos como os de Freud. Uma clara consciência interior. Eu sou uma mulher, eu sou um homem. Percepção de uma natureza masculina ou feminina a partir de determinadas qualidades. Então, assim como o judeu tem determinadas qualidades na visão do Freud, e isso é um argumento a favor da convicção identitária, né? Pessoas também afirmam sua masculinidade ou feminilidade, pessoas trans e pessoas cis, né? A partir de determinadas qualidades. Afirmação de uma identidade por diferenciação em relação às outras. Eu sou mulher, não sou homem, sou isso, não sou aquilo, né? E pelo sentimento, para muitas pessoas, de que ser mulher ou ser homem é o que mais essencial existe e permanece, né, naquela pessoa. Em que as pessoas, algumas pessoas, estão acreditando quando afirmam a sua identidade de gênero, serem homem ou mulheres? De que natureza é essa verdade? E aqui eu me refiro a pessoas trans, cis, enfim, né, que creem e são convictas da verdade de sua identidade de gênero. O que está por trás da ideia de identidade como verdade? Ser judeu, homem, mulher, brasileiro, são verdades ou são ficções? Alguém poderia objetar e dizer que, de fato, Freud é judeu. E que, portanto, a minha análise de que se trata de uma crença ou de uma convicção não faz sentido. Mas a gente pode sempre dizer que ele é judeu para alguém. Por quê? Mesmo, né, sendo, entre aspas, judeu, ele poderia não se reconhecer como tal, e, no entanto, ele se reconhece. E para um outro grupo a quem judaísmo nada significasse, que nunca tivesse ouvido falar do que é o judaísmo, né, Freud poderia ser outra coisa qualquer. Então, nesse sentido, que a identidade pode ser uma ficção, né, porque ela precisa de um outro para reconhecer. No entanto, a natureza dessa verdade identitária, pois ela é percebida como verdade, essa natureza é ficcional. Ela demanda reconhecimento, demanda que outros creiam nela. Se vocês concordarem comigo nesse ponto, a gente pode agora se perguntar: seria a identidade uma ficção necessária? Na carta sobre o inglês, amigo inglês, o David Eder, Freud dirá que a identidade judaica é inacessível à análise, né? No prefácio à edição hebraica do Totem Tabu, ele sugere que um dia ela será acessível à indagação científica. Talvez a gente não tenha dado atenção suficiente a essa ideia de identidade na psicanálise. Para responder à pergunta se a identidade seria uma ficção necessária, eu escolhi, aí quando eu escrevi esse texto, 2 caminhos. Em primeiro lugar, a gente se perguntar qual é a função da identidade, né? Em seguida, a gente poderia pensar como ela se forma, que eu acho que talvez é um caminho que já foi feito, né, mais vezes, né? Então, se a identidade é uma ficção necessária, quando a gente pensa na palavra necessária, né, qual é a função dela? Tá? Eu acredito que a identidade tem uma função, ou que ela é uma função, na medida em que se trata de uma experiência em nosso psiquismo, né? Ela tem alguma razão de ser. É comum acreditarmos em alguma identidade e nos reconhecermos nela. Somos idênticos a nós mesmos através, né, de uma identidade. Existe a percepção de si como contínuo, a percepção de unidade, de algo que permanece. Podemos pensar numa função estabilizadora? Seria então uma defesa contra a instabilidade, contra a angústia? Seria um aspecto ou uma parte do eu? Seria uma ficção com valor de verdade? Claro que a gente tem toda uma desconstrução da identidade, né? Lógico, na psicanálise. A questão é se a gente chegou a entender que construção que ela é. Né? Talvez a gente não tenha dado muito espaço para entender justamente, né, que função ela faz, né? Bom, de acordo com o Eduardo Cunha, né, acho que num texto antigo dele, porque o Eduardo trabalhou um pouco essas questões, colocar no campo da identidade
a experiência de si e da relação com o outro, né, assim como os modos possíveis de construir essa experiência, significa desconsiderar os problemas que Freud levantou em torno da noção do eu. Isso implicaria uma redução da experiência subjetiva à dimensão da consciência e da representação. Então, estou colocando o Eduardo ali como um dos críticos, né, ao uso, né, enfim, a importância do conceito de identidade, porque isso seria desconsiderar o básico que Freud nos transmitiu. Então, né, para o Eduardo Cunha, o termo identidade não é o mais adequado para dar conta das experiências subjetivas, né, por conta do descentramento do sujeito que a psicanálise traz. Eu diria que ainda assim, como eu acho que deu para ilustrar um pouco, né, nesses exemplos que eu trouxe do Freud, tem um sentido em usar a identidade para falar de si. Freud o faz com frequência. A identidade não precisa ser pensada como totalidade do eu, e nem mesmo a identidade precisa ser alçada à parte mais importante dessa instância, não é isso, né? Tampouco falar de identidade significa reduzir a experiência subjetiva à dimensão da consciência e da representação. Eu insisto na ideia de que ela pode ser compreendida como uma função-ficção, né? Uma função integradora e totalizadora, independentemente dessa integração ou totalização serem alcançadas ou valorizadas do ponto de vista de um conhecimento psicanalítico do sujeito. Podemos melhor nos exprimir falando de uma função que tende à integração, que tende à totalização, paradoxalmente, uma integração e totalização parciais, né? Queiramos ou não, a identidade é um aspecto da experiência subjetiva. Esse descentramento do sujeito, né, que a psicanálise, enfim, afirma aos quatro ventos, evidencia a importância do inconsciente, da pulsão, da alteridade na experiência subjetiva, né? O Biermann, por exemplo, traz a pulsão de morte como exemplo desse descentramento, né? Uma pulsão de morte que produz rupturas e dispersões permanentemente, e que, portanto, esse eixo da representação não é capaz de integrar a experiência do sujeito na relação consigo próprio, né? Nem com o outro. Esse seria um motivo para não falar em identidade, né? Existe um conflito interminável de forças no psiquismo, né? E qualquer submissão da experiência subjetiva a uma categoria com previsibilidade, controle, inteligibilidade, isso seria inviável. Eu discordo parcialmente dessa afirmação, porque o que a gente vê no Freud, quando recorre à natureza judia para explicar determinadas características suas, ele revela uma compreensão dessas características a partir, sim, de uma previsibilidade e inteligibilidade ditadas por essa identidade judaica. Essa me parece a função identidade em operação. O que, novamente eu insisto, né, não pretende dar conta da experiência subjetiva como um todo. A identidade, então, funciona na tensão entre verdade e ficção, pois sustenta-se na operação de reconhecimento, que afirma a identidade a si mesmo e apenas a si mesmo, por um lado, e, por outro lado, aos pares, né? Então, a identidade é algo que eu afirmo, onde eu me reconheço, mas também me nomeio para os pares. Estes reconhecem a identidade de alguém pela atribuição. Você é branca, mulher, judia, né? Pensando em Freud. Reconhecem também a identidade de alguém pela identificação de um traço em comum, pegando carona no Freud, nós somos judeus, ou pela concordância com a autoidentificação. Você me diz que é judeu, eu aceito. Você me diz que é mulher, eu aceito. A afirmação da identidade que importa a cada um, com a crença e a convicção que percebemos, por exemplo, em Freud, não é verbalizado obrigatoriamente por todos, ou pode mudar conforme a situação ou determinado ponto de vista. Podemos pensar, então, numa função a qual não é necessário recorrer o tempo todo, enquanto uma função estabilizadora, e que pode também aparecer de modo defensivo, até funcionar como resistência. Ok. Então, né, essa seria uma parte assim de qual é a função, qual parece ser essa função, né, da identidade. E aí, a gente
pode se perguntar, né, que eu acho que é um caminho feito por muita gente, como se forma essa identidade, né? E essa pergunta da formação da identidade, que não é a mesma, né, que a da formação do eu, mas se a gente considera o eu como primeira identidade, talvez possamos fazer isso, acho que é possível refletir sobre essa origem. Eu tomei nesse texto, mas eu acho que nem vou entrar tanto aqui, como ponto de partida, um trabalho do Viktor Taussky, em 1919, sobre um paciente esquizofrênico, e é um texto conhecido que se chama Da Gênese do Aparelho de Influenciar no Curso da Esquizofrenia, em que ele problematiza a relação entre a identidade e a formação do eu. Poucos anos antes do Freud publicar o Ego e o Id, o Eu e o Isso, né? 4 anos antes. Né? E acho que, quer dizer, bom, vou passar um pouco por esse texto, né? O Taussky tenta pensar um pouco, né, essa formação do eu, né? E ele vai falar de um estado, né, de narcisismo inato, que ele vai dizer que é onde se estabelece uma identidade, né? Eu vou citar o Taussky. Se nenhum inconveniente obriga o bebê a um novo conflito, depois do trauma do nascimento, né? Um novo conflito consigo mesmo e com o mundo, ele se faz completamente idêntico a si próprio. Em toda a sua libido em si, tem toda a sua libido em si, e nada sabe do mundo exterior, nem mesmo aquele que ele logo descobrirá em si mesmo. Esse é o estado de identidade do indivíduo. Estado ao qual sucede a primeira projeção, cujo objetivo é encontrar o objeto no corpo próprio. Esse estado, né, de identidade, que o Taussky vai chamar, né, não nasce graças a um processo psíquico ativo, como uma identificação, mas ele é inato. Tá? Contudo, seu resultado é o mesmo que o de uma identidade estabelecida de maneira ativa, uma pura satisfação de si mesmo, ausência do mundo exterior, ausência de objeto, né, seriam, vamos chamá-lo de narcisismo inato. Claro que o Taussky vai fazer um caminho muito diferente, né, do que a gente, óbvio, faz a partir de uma matriz de pensamento lacaniana, né, mas, curiosamente, né, ele vai marcar, eu acho que ainda assim é interessante a gente pensar, né, esforços de compreensão de estados psíquicos, né, em autores que tomam pontos de partida diferentes para pensar isso, né? Então, um esforço de compreensão de algo que é uma função estabilizadora, por isso que esse texto me interessou, né? Quer dizer, eu acho que quando Freud insiste nessa coisa, é uma clara consciência interior, é o que mais de essencial tem aí, tem uma espécie de busca de um estado de completude, que a gente pode falar, bom, imaginário, impossível, etc., mas há esse movimento, né? E esse movimento não precisa necessariamente ser lido como ruim, né? Bom, então, para o Taussky, esse estado de identidade equivale ao narcisismo inato, uma espécie de isolamento do mundo, sem mundo externo, sem objeto, experienciando satisfação em si mesmo, né? E esse estado é diferente de um estado posterior, que ele vai chamar de narcisismo adquirido, que seria o estabelecimento de uma identidade de uma maneira ativa, né? Eu sou o quê? O que eu sou, né? E qual é a função de dizer o que eu sou? É, de alguma forma, encontrar um ponto, né, que me remeteria a esse estado estabilizador, mas que, obviamente, nunca vai ser encontrado, né? Mas é um pouco como se a gente pudesse entender esse movimento, né, em direção a um outro narcisismo, né, que é o que ele vai chamar dessa identidade estabelecida de maneira ativa. Bom, esse estado de... Deixa eu retomar aqui. Taussky vai ligar a identidade a uma posição libidinal narcísica, conectada ao desenvolvimento do eu ao longo da vida. O eu se modifica através do investimento da libido, inicialmente no próprio corpo projetado, né? Isso a gente vê no Ego e o Id, do Freud, mas o
de certa forma, isso já fazia parte da discussão ali dos membros, né, da sociedade psicanalítica, né, porque o Taussky está falando disso em 1919, quer dizer, ele publicou em 1919, né, o Freud publicou em 23 a ideia de que o eu é a projeção mental da superfície corporal, né. Bom, então, a gente diz, né, que o eu vai se modificando através do investimento da libido, né, inicialmente no próprio corpo projetado, para em seguida reinvestir em si mesmo. O estado de narcisismo permanecerá para sempre ligado aos órgãos, às suas funções, entrando em conflito com estados ulteriores do desenvolvimento do eu. Mas o desenvolvimento do eu, dirá Taussky, até a morte do sujeito, restará submetido a uma contínua variação da posição libidinal narcísica. E aí ele diz uma coisa que é interessante. O homem em luta pela existência, o homem e a mulher, vamos lá, o ser humano, enfim, né, todos em luta pela existência, é obrigado, sem cessar, a se redescobrir e se reconhecer. E, finalmente, o processo de aquisição do narcisismo é um processo imanente à alma do homem cultural, e não é concebível senão sobre a base do narcisismo inato que permanece intacta de onde ele recebe seu alimento e sua regeneração. Né? Então, acho interessante que o Taussky situa essa ideia, né, de uma afirmação, de uma busca e afirmação identitária, né, como algo que reestabelece uma condição de satisfação libidinal, né, que nunca vai atingir o estado inicial, mas que a gente compreende esse movimento. Né? Bom, deixa eu pular um pouquinho. Acho que a gente consegue, né, ver assim que o esquema em que a identidade, né, o estado de identidade repousa sobre a base do narcisismo inato, né, é ligado ao autoerotismo e aos órgãos do corpo, né, enquanto que a identidade ativamente alcançada diz respeito ao narcisismo adquirido, ao eu psíquico, sempre se modificando, mas precisando constantemente se reinvestir para lutar pela sua existência. Taussky nomeia a identidade algo da essência, da origem, de ser corpo, libido e eu em um só núcleo. Esse estado, obviamente, não é mais alcançável, mas é o que alimenta a cultura psiche, né? Então, a alma cultural, ou que eu chamei agora há pouco, né? Que seria a alma do homem cultural, tá? Cultura psiche. Bom. Um pouquinho só. Então, esse estado, obviamente, não é alcançável, mas alimenta, né, essa alma cultural na busca pelo narcisismo. Né? Ou seja, o estado de identidade que produz satisfação e que será ativamente buscado. Uma vez constituído o eu pela identificação, a projeção mental do corpo, podemos nos perguntar como se toma consciência de alguma identidade. A sensação de identidade foi descrita por Taussky, mas como dizê-la a si mesmo no momento posterior? Né? Como eu falo para mim mesma, né, dessa identidade que me... enfim, que eu sinto, né, ou que eu percebo, ou que eu desejo, né, ou que é fonte da minha busca contínua, né, por uma satisfação libidinal. Né. Nesse mesmo texto, fazendo um paralelo com um doente esquizofrênico que se queixa de que todo mundo conhece seus pensamentos, Taussky se refere ao estado infantil em que a criança acredita que os pais conhecem os seus pensamentos, todos os seus segredos. Por que a gente está enveredando por aqui? Porque essa sensação de identidade, ela só pode chegar a nós através das palavras, né? Na medida em que a gente pode falar dela, né? E aí a questão é como é que a gente pode dizê-la, né? Com que palavras a gente tenta dar conta dessa coisa que o Freud descreveu, né, uma consciência interior, alguma coisa de essencial, e que o Taussky disse, bom, a função disso é um ponto de satisfação libidinal, narcísico, a qual a gente retorna ativamente, né?
E a questão é aqui, mas é como é que a gente fala disso? Né? Como dizê-la a si mesmo, eu sou o quê? Né? Então, nesse mesmo texto, o Taussky faz um paralelo com o doente esquizofrênico que se queixa de que todo mundo conhece os seus pensamentos. Ele se refere ao estado infantil em que a criança acredita que os pais conhecem todos os seus segredos. Isso acontece até ela poder criar a sua primeira mentira. Né? A luta pelo direito de possuir segredos sem o conhecimento dos pais, diz Taussky, é um dos mais potentes fatores na formação do eu. A descoberta de poder fazer algo sozinho, possuir segredos, isso indica um pensamento livre dos pais e acompanhado por um sentimento de surpresa, uma surpresa feliz. Tá? Mas antes que isso seja possível, a criança se encontra numa situação em que nada pode fazer por conta própria, tudo ela recebe dos outros. Tanto a utilização dos seus membros, quanto a linguagem e o pensamento. Ela não é capaz de compreender em que medida participa das suas próprias performances. Em nota de rodapé, nessa mesma página do texto do Taussky, ele se refere a uma discussão, a discussão do texto dele na Sociedade Psicanalítica de Viena, em que Freud teria comentado que a crença das crianças de que seus pais conhecem os seus pensamentos se origina particularmente na aprendizagem da fala. Taussky usa esse comentário do Freud para dizer que o esquizofrênico regride a esse estado primitivo em que a criança, com a linguagem, recebe os pensamentos dos outros, e sua crença de que os outros conhecem seus pensamentos parece ser fundada em fatos, assim como o sentimento de que os outros lhe, entre aspas, fizeram a fala e com ela os pensamentos. Tá? Então, através daquilo que o esquizofrênico, né, fala sobre o aparelho de influenciar os seus pensamentos, né? O Taussky, enfim, admite ter tirado isso do Freud um pouco, né? Nessa ideia de que a criança, através da aprendizagem da fala, vai tendo uma primeira impressão de que os pais têm acesso àquilo que ela fala, né? Aos seus próprios pensamentos. A gente pode usar esse mesmo comentário do Freud para compreender por que a primeira mentira que esconde o primeiro segredo pode se chamar de ficção. Não no sentido do esquizofrênico, que desconfia que a sua fala pertence ou é influenciada por uma máquina, mas no sentido de que as palavras com as quais vamos construir mentiras, segredos e narrativas identitárias vêm dos outros. Nosso pensamento vem dos outros, nossa verdade é tomada dos outros, e nesse sentido, não é verdadeira, ela é uma ficção. Nada que o Lacan não tenha falado depois, então, ok, né? Ou mesmo Laplanche, né? Mas é interessante a gente poder ver um outro autor, né, de uma outra época, trabalhando nessa mesma toada, mas trazendo a identidade para a conversa. Né? Então, a identidade enquanto narcisismo inato ou narcisismo adquirido, nos termos de Taussky, só adquire tradução, né, pela palavra de outros. Tá? Então, falar de si só é possível através de um vocabulário inicialmente vindo dos pais. Né? Bom, a identidade ativamente alcançada, função importante na busca do restabelecimento de algum tipo de satisfação, enquanto processo de pensamento, de narrativa, será sempre aproximativa de uma verdade que não pode, logicamente, ser alcançada. O narcisismo inato jamais será restabelecido, e sua descrição enquanto verdade é impedida por dois fatores. Um, o uso das palavras vem de outros. Então, como eu falo de uma verdade, se as palavras que eu uso não fui eu que inventei, né? Segundo lugar, é um momento anterior à existência do eu como tal. Bom, caminhando aí para o final. Taussky se pergunta sobre a questão da formação das fronteiras do eu que confeririam à criança a consciência de uma unidade psíquica. E ele respondeu com a ideia de que o eu se formou a partir da identificação com o próprio corpo projetado. Tá? Isso em 1919.
É daí que vem a possibilidade da gente pensar sobre a identidade, termo que ele mesmo usou. A busca ativa pela identidade se encaixa em nossa ideia de identidade como uma função-ficção. Eu estava falando no começo. Mas sobrou para o Taussky a pergunta de por que a percepção dos membros, né, dos órgãos separadamente projetados se reúnem numa unidade psíquica coordenada, né? Que operação vai permitir a formação do eu? E aí a gente encontra em Lacan uma bela resposta, que eu não vou, né, passar por aqui, estágio do espelho, né? Eu acho que isso vocês já devem ter visto bastante, né? Então, acho que tem um texto que eu gosto muito, que é da Léa Silveira, é um texto antigo até, né? Como é que é o texto da Léa? Não sei se alguém tem de cabeça o nome do texto da Léa, um texto de 2005 dela, deixa eu pegar aqui. Posição e estágio do espelho na teoria lacaniana do imaginário, né? É uma primeira recuperação aí da questão do espelho, né? Então, acho que ali a Léa situa bastante, né, o estágio do espelho como formador da função do eu, né, o texto do Lacan, né? E a Léa, enfim, né, inicia esse texto mencionando as questões importantes para Lacan na década de 40, faz esse recorrido todo aí, né, dos anos 40 e quando ele apresenta o texto, né? E a gente vê, então, que a formação do espelho pode ser uma resposta para o Taussky, né, quer dizer, até onde o Taussky chegou, né, como aquilo que forma o eu, né? Bom, guardadas as distâncias, né, não deixa de ser interessante a gente notar a semelhança com o Taussky. Em Lacan, a gente tem dois momentos, o eu que se forma e a estrutura permanente de subjetividade, que revela algo da relação com o outro. Em Taussky, a partir de um narcisismo inato, a gente também encontra dois momentos, um narcisismo adquirido com a formação do eu, né, e esse processo imanente à alma do homem cultural, uma identidade ativamente estabelecida e sempre buscada. Essa identidade marca uma diferença, como a gente viu no Freud, em relação àquilo que não se é, né? Então, em termos de alteridade, a gente vê com Taussky e com Freud que na primeira mentira da criança, isso dá início a um desenvolvimento de sua autonomia de pensamento em relação aos pais, e, em tom de brincadeira, né, a gente poderia resumir a questão assim: lá mesmo, onde me percebo, através do outro, como um, não sou, mas tento novamente ser. Às vezes acredito que sou, e isso me basta. Então, acho que é uma brincadeira onde a gente inclui a questão da identidade, que não é apenas dizer não sou, né? Mas é um não sou, mas tento novamente ser, às vezes acredito que sou, como Freud acredita na sua identidade, e isso, de alguma forma, basta, né? É suficiente para aquele momento, né? E eu acho que a gente pode dizer, né? Não só é suficiente, né? Mas, veja, suficiente não em termos de dizer ponto final, né? Mas suficiente para que se encontre um coletivo, para que se elabore uma luta comum, para que se encontre algumas respostas em situações onde houve um silenciamento, né, dessas palavras fornecidas pelos pais para que essa criança pudesse narrar, né, a sua identidade, né, ou a sua busca por uma identidade, né? E eu acho que a gente pode pensar, então, né, que acho que o combate ao identitarismo, acho que para fechar um pouco e respondendo ao que você diz, né, identitarismo enquanto uma postura fechada de não diálogo, né, eu acho que passa, em primeiro lugar, pelo reconhecimento do valor da identidade, da importância da identidade, né, da análise do sentimento de identidade, o que Freud dizia ser impossível, né, essa análise, mas ele apenas acreditava sem analisar. Eu acho que a gente precisa positivar e validar a crença identitária, compreendê-la e analisá-la, né? Então, esse combate ao identitarismo, né, só é possível a partir
da aceitação, da sua aceitação, né, da compreensão da sua lógica, da sua necessidade, do seu valor ficcional, né, valor, inclusive, a partir do qual se constroem, né, coletivos e enfrentamentos, né? Então, eu acho que é um pouco a ideia, assim, não sem ela, né? Assim, não se enfrenta essa questão do identitarismo simplesmente dizendo isso não nos interessa, né? Eu acho que interessa muito, né? E eu acho que a gente tem que encará-la, tá? Eu acho que encerro por aqui. Tirar para cá o fone, né? Vai ter que ficar daí. Deixa eu pular para cá, vou ficar de máscara. Então. Ah, é a tomada? Não, acho que é aquilo ali mesmo. Eu sento de cá, vou ficar de máscara, que aí não tem. Bom, eita. Bom, vamos lá. É muita tecnologia, né, para pouco corpo. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer muito a Patrícia. Eu queria saber se o pessoal da internet está ouvindo, ou se eu preciso tirar a máscara. Só dá um sinal para a gente, por favor. Acho que é muito rico, Patrícia, muito rica a forma como você traz a questão partindo de um suposto essencialismo, né? Como discutir que um judeu é um judeu, né? Está dado. Quase como se fosse impossível colocar em questão essa etnia, essa origem. E acho que, à medida que você vai desconstruindo a ideia, né, de que a identidade é só desconstrução, portanto, tem algo ali que a gente precisa entender para poder nos servir ou nos valer da ideia da identidade, para poder pensar a questão de gênero, e eu diria que as questões de sujeito, é muito rica. Quando você fala, antes de pensar em desconstrução, pensar o que é identidade, né? E trazendo esses elementos em que você, da convicção e da crença, numa verdade sobre si, mostra o seu valor ficcional necessário. Acho que é uma tese que o teu texto traz e que é muito rica. Nesse sentido, quando você vai a Taussky, eu achei interessante, eu queria pôr uma pergunta e a gente logo na sequência abre, tá, gente, para a gente poder conversar. Acho que a minha pergunta vai junto com a de vocês, então aproveitem o tempo que eu formulo para pensar em outras questões e a gente faz essa rodada. Acho que quando você recorre ao Taussky é muito interessante, porque essa ideia do inato e do adquirido, né, o inato libidinal, corpo libido eu, e essa modificação, né, que a própria realidade vai exigindo, e que produz essa alma cultural, essa sensação, né, de identidade que só chega através das palavras, me fez pensar, na verdade, eu vou formular essa questão nem tanto pensando gênero, mas talvez pensando raça, ou interseccionalmente, pensando a nossa posição hoje, né, como psicanalistas que escutam as questões que vêm de gênero, de raça, de classe, e que se traduzem na clínica numa forma de sofrimentos muito intensos, né? Desde aquele sofrimento de, né, um homossexual numa família homofóbica, ou de uma criança negra que passa a infância tendo que alisar o cabelo e perde, né, pedaços do corpo nas chapinhas e na tecnologia, né, de alisar o cabelo, até as questões de classe, né, como o recalque de uma experiência de infância inteira, já que não se pode querer, porque pobre não pode, né, não pode nada, não pode nem querer, né? Se ganha cesta básica, para que precisa do iogurte? Então, eu acho que a gente está diante hoje, né, de um desvelamento de situações que antes talvez passassem apagadas ou violentamente silenciadas,
mas que se traduziam em sintomas de corpo e em hegemonias teóricas, né, vamos dizer assim, né, modos de pensar a teoria dentro de uma lógica cujo espelho é cis, hétero, patriarcal, branco, burguês ou classe média, né, indo mais longe, talvez até europeu, pelo menos na nossa cena cultural brasileira. E aí eu fiquei pensando duas coisas. Tá chato isso, né, gente? Será que a gente chama... do computador, maravilha. Eu sou computador. Pessoa inteligente é bom. Bom, vai lá. Fiquei pensando o seguinte, pensando aí que a nova... tem... Assim? Foi? Até caiu meu computador. Vamos lá. Então, a pergunta é assim. Na verdade, eu acho que você dá uma complexidade muito rica para a questão da identidade, que a gente não pensa, e, de uma certa forma, de uma maneira sacrílega, no bom sentido, né, profanadora, de dizer, por que não, isso nos interessa, já que esse é um ponto que estabiliza, né, modos de ser, de conviver, e de a gente se apresentar, já que diante do ponto de ausência, do que é, né, um significante que nos representaria, a gente tem que inventar alguma coisa, né, para se apresentar ao outro, a si mesmo e para estar no mundo. Então, primeiro, achei o argumento muito bacana. E aí a minha pergunta fica assim, o que pode um psicanalista? Né? É uma pergunta distinta daquela que a gente formulou como impasse para você, né? E que você já traz uma grande e complexa colaboração, mas o que me ocorreu é o seguinte, se eu penso com Freud, que a nova ação psíquica, né? Que faz um corpo pensado como autoerótico, com satisfações nas bordas, né? Nas zonas erógenas, se constituir como eu. Se eu respondo com Lacan, que essa nova ação psíquica, como você trouxe, é o estágio do espelho, há algo do outro que eu incorporo como eu. Então, de saída, eu tenho um ponto que é constitutivo, originário, e que me configura como estrangeiro de mim mesmo. Então, eu vou ter sempre esse mal-estar, estamos de acordo, e vou criar esses recursos, né? Dessa introjeção real do outro, aos moldes antropofágicos, né? Como Freud coloca no capítulo 7 da identificação do Psicologia das Massas, né? E análise do eu. Aos moldes de engolir o outro, né? De tomar esse outro como eu. Ou você pode pegar também o projeto, né? Para uma psicologia científica. Mas eu queria pensar um pouco ali com as três fontes de identificação. A gente pode entender que ali é uma identificação real. Tem algo do outro que eu incorporo como eu, né? Tanto que a gente fala, eu, papai, né? A criança pequenininha, ela não distingue, né? Esse corpo, né? Da alteridade. Esse estrangeiro, ele vai ser constituído simbolicamente como eu, como Freud e o Lacan, de uma certa forma, dialogando ali, vão produzir como resposta, a partir de um ponto em que, em que um objeto de amor é tomado como fonte identificatória e introjetado. Ok. Identificação real que ganha uma forma simbólica, se a gente for pensar na identificação primária, nessa passagem de um corpo gozado pelas zonas erógenas para uma unidade que é imaginária, simbólica e real do eu. Então, na passagem do autoerotismo para o narcisismo primário, essa ação psíquica configura uma unidade, que seja ilusória, mas é uma configuração de unidade furada, vamos dizer assim. Dali, configurado o eu narcisicamente como primeiro objeto, eu posso investir nele. E aí eu transformo o eu em outras coisas que me interessam, né? Meu eu não é o tempo todo o mesmo eu. A pergunta que eu fiquei ouvindo você, já que a identidade nos é necessária, né? E no seminário 24, o Lacan tem uma frasezinha que eu achei que você respondeu para mim hoje, em que ele fala assim, olha, a identidade é a soma e o acúmulo dessa disjunção que são os processos identificatórios. Então, ele fala, é a identidade, isso que resta, né, desse saldo, onde você vai subtraindo
do outro traços, incorporando ao eu e se descompletando nessa ação, né? Então, é muito dinâmica. O que ficou me deixando um pouco assim, curiosa é de pensar até onde vai uma análise aí. Até onde essa incorporação real, mexível ou não, até onde essa identificação simbólica é alterável ou não, porque no campo imaginário a gente pode se valer de muitas estratégias, vamos dizer assim, né? A gente pode mudar de forma, a gente pode mudar de corpo, mudar de apresentação, mudar de significantes que a gente se apresenta. Agora, esse núcleo a gente toca, e aí eu vou só concluir dizendo dos casos que a Neuza Santos traz no livro dela, Tornar-se Negro, porque ela vai mostrando assim, tem um ponto em que o sujeito, né, se ele toma esse espelho cis, heteropatriarcal, burguês, branco, como referência, ele vai sempre portar um ponto impossível, ninguém vai chegar lá, né? Bom, vai ter gente que vai acreditar que chegou lá, mas ninguém vai chegar lá. E, de toda forma, o que ela vai mostrando é como que esse ideal de eu branco se impõe, né, para um corpo negro, e esse corpo precisa, ele acredita que precisa se transformar nesse ponto de impossibilidade. Até onde eu perguntaria, uma análise vai nesse sentido de, se essa marca vem da incorporação do outro, como que a gente modifica isso, né? Ao longo da história, a gente está vendo a modificação acontecer como gerações novas que vão rompendo com esse ideal de eu, branco, burguês, e essas marcas que foram introjetadas. Eu fiquei pensando, o que pode uma análise, né? Mesmo que não seja, não é preciso dar uma resposta, mas o que a gente poderia pensar e avançar a partir daí? Que é a nossa lida diária, né? Queria ver se alguém mais quer fazer pergunta para a gente fazer uma rodada. Você topa fazer assim, Patrícia? Se alguém quiser colocar uma questão, você pode só vir aqui no fone, porque tem... Eu só não vou mexer nele. Eu vou deixar a cadeirinha, que você senta aqui. Porque se mexer, eu tenho medo de fazer com você. Tem microfone? Só para aparecer aqui. Não dá para... É para na câmera? Tá. Patrícia, já que você está falando de identidade, né? Eu sou Fídias Siqueira, psicanalista, e coordeno o projeto JAE, do Núcleo Psilax, junto com o Cristiano Matuzzi. Quando você fala da ideia de ficção, né, na concepção de identidade, eu fiquei me perguntando, o que você acha se a ideia, né, aquilo que Freud trabalha no Moisés, da noção de verdade histórica, se ela contribui para a gente pensar essa desconstrução ou a construção da identidade, na perspectiva que, inclusive, o Safato traz nos circuitos afetos, né, da possibilidade de mudanças, não de um identitarismo vertical, mas de mudanças na perspectiva política, na horizontalidade, né, da lógica social, né, das articulações, ou seja, alguma coisa que já não seria totalmente dada, mas construída politicamente. Deu para ouvir? Era isso, sobre a identidade e a concepção de verdade histórica. Obrigado. Vamos só pedir que vocês venham. Se alguém quiser escrever, se está com vergonha, é só mandar um papelzinho, tá bom? Vamos fazer uma rodada de 3, se der tempo a gente faz mais uma rodada, senão a gente deixa, né, a palavra da Patrícia. Oi, gente, boa tarde. Eu e Patrícia já nos conhecemos, eu sou o Vinícius, estou me apresentando mais para vocês que estão aqui. Sou Vinícius, sou psicanalista, sou doutorando aqui na UFMG em estudos psicanalíticos. Patrícia, eu gostei demais do seu trabalho, achei, assim, foi gostoso de ouvir, né, e acho que tem construções muito vivas para a gente. Eu achei muito legal porque recentemente eu escrevi um trabalho também sobre o tema de psicanálise e identidade, tentando pensar essa dimensão da identidade não como o sujeito idêntico a si mesmo, né, que isso a gente sabe que, por todos os motivos que já foram colocados aqui, né, isso já fica fora, né, de partida, nesse sentido, mas que identidade talvez a gente possa pensar em termos do efeito de leitura de um corpo no laço social, né, porque primeiro a gente corre, né, na psicanálise, quando tem uma identidade, a gente vai falar, não tem identidade, tem identificação, e a gente corre para falar que a análise produz uma desidentificação, etc., né? Tem uma pressa em desmanchar esse debate, e eu fiquei pensando, nesse trabalho, eu também me interessei pela questão do Freud com o judaísmo, né? E pensando assim,
Freud, alguém que estava lá trabalhando a cisão do eu, nessa coisa toda, ou seja, a coisa da não identidade era muito colocada para ele, e ele nunca deixou de se afirmar como judeu. E eu encontrei um trecho de uma entrevista do Freud, de 26, em que ele vai dizer assim, minha língua é o alemão, minha cultura, minhas realizações são alemãs. Eu me considerava intelectualmente alemão, até que notei o crescimento do preconceito antissemita na Alemanha e na Áustria germânica. Desde então, prefiro me dizer um judeu. É uma entrevista tardia, de 26, né? Mas eu achei interessante porque toca um pouco nessa ressonância da questão da violência. E no sentido de que você pode ser desidentificado o quanto for da condição de judeu, por exemplo. Freud ainda assim precisou ser exilado, né, para a Inglaterra para fugir da violência, né, nazista que, enfim, né, se colocou ali. Eu fiquei pensando muito nesse ponto também, de como é que essa temática da violência, quer dizer, pensar em identidade acaba convocando a gente a pensar também na violência e em como que, mesmo, quer dizer, quer dizer, a gente, se a gente for pensar, né, que a formação do eu, geralmente a gente fala, né, na psicanálise, de desmontar essa coisa da identidade, mas geralmente a partir, né, do lugar do branco, né, de um lugar hegemônico, etc., né, como é que toda essa discussão que você estava puxando, eu fiquei pensando também com o eu e o isso, e aí que entra a minha pergunta para você. Quando a gente pensa, tem aquela frase da Grada Quilomba, né, de que uma mulher negra se apresenta e diz, eu sou uma mulher negra. Um homem negro diz, eu sou negro. E um homem branco diz, eu sou uma pessoa. Né? Assim, eu fiquei pensando como é que isso funciona na formação do eu. Isso ressoou para mim no eu e o isso, que aí você fez uma opção por ir por outro lado, mas eu fiquei pensando nessa dimensão quando o Freud vai dizer que nem o eu não é sinônimo de consciência, porque tem parcelas da formação do eu que ficam inconscientes, né? E fiquei me perguntando se o debate da identidade não forçaria, especialmente as pessoas que estão dentro de um certo lugar hegemônico, a reconhecerem, a trazerem para a consciência, né, certas parcelas da sua identificação, por exemplo, com a branquitude, né, com a heterossexualidade, que ficam implícitas, né, que passam batido aí num certo arranjo hegemônico. Então, eu queria te escutar, né, um pouco aí sobre isso, porque o debate da identidade toca na formação do eu e toca também nesse registro do narcisismo, né? Quer dizer, se reconhecer assim, né, enfim, tem uma dimensão narcísica, assim como, por exemplo, né, a dificuldade de se reconhecer numa posição também de subalternidade, né, quando a gente pensa no ideal de embranquecimento para pessoas negras, como é que isso tem uma dimensão de uma perda narcísica que está implicada, da mesma maneira, né, que uma pessoa branca se perceber como branca, né, tem algo do narcisismo em jogo, enfim. Né, então, queria te escutar sobre esses pontos. Falei muito, mas queria contribuir. Ao contrário, Vinícius. Eu estou perguntando se tem alguma pergunta no chat. Tem uma? Você lê para nós? Sim. E aí a gente passa para a Patrícia. E aí porque você está no limite, né? Tá, mais um pouquinho, mas tá. E aí a gente pode fazer uns 5 minutinhos, tomar um cafezinho e voltar. Pode ser, Alessandra? Tudo bem, gente? Meu nome é Sofia, eu sou bolsista do Psilax e eu estou cuidando das perguntas no chat. Eu vou ler aqui a primeira pergunta, é do Ismael. Ele gostaria de perguntar à Patrícia sobre como ela pensa essa proposta sobre a identidade em um meio... Desculpa, gente. Em meio a um campo que há uma imensa disputa e batalha política, no sentido de questionar como ela avalia a possibilidade de trabalhar a questão da identidade, quando temos autores chamando as discussões sobre gênero, raça e classe como delírios identitários e coisas do tipo. Tivemos recentemente o livro da Rudinesco, que chegou a colocar na mesma linha o movimento neonazista branco-europeu e o movimento decolonial. Obrigada, Sofia. E Ismael, tem mais uma? Vamos lá, e aí a gente encerra de vez, né? E você fica à vontade, Patrícia, para comentar o que você quiser, tá bom? Porque às vezes é muita conversa, né? Ok, a segunda pergunta também é para a Patrícia. Ela queria perguntar sobre a identidade brasileira, considerando o apagamento da história do Brasil e, com isso, a psicanálise brasileira também é apagada, além de reconhecer os marcadores em torno da interseccionalidade de gênero, raça e classe,
como resgatar essa identidade hoje? Obrigada, gente. Licença. Obrigada pelas questões. Patrícia, fica completamente à vontade para comentar, né? É uma grande conversa, a gente vai continuar daqui a pouco com a Alessandra, com a palavra. Tá, bom, primeiro agradeço as perguntas, né? Eu acho que esses encontros são ótimos, assim, porque, enfim, a gente escuta tanta coisa, começa a pensar, então não sei se vou dar conta de responder tudo, mas eu acho que eu pensei algumas coisas aí, que eu acho que responde um pouco a alguma das perguntas, mas tem algo que acontece, eu acho que no meio psicanalítico, em relação à identidade, né? Que é que analistas somos nós, né? E o quanto a gente não se posiciona nesse sentido, porque não é importante, entre aspas, né? Porque, enfim, estamos falando aí de alguma suposta neutralidade, né? Mas a gente tem um silenciamento sobre a identidade do analista, e eu não acho que nem estou dizendo de um silenciamento assim, por exemplo, é um analista homossexual, ou é um analista que, enfim, né, acho que a sexualidade talvez tenha sido, né, ao longo da história, uma das questões mais silenciadas, né, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre deu muita importância a isso. Então, sou analista judeu, vamos pensar o Freud, eu quero um analista não judeu na presidência da sociedade, que seria o Jung, né? Ah, é um analista lacaniano. Ah, Deus me livre, é um analista lacaniano. Oh, como assim não é um analista lacaniano? A gente tem uma importância brutal à identidade dos analistas e a gente nada fala sobre isso, né? É muito esquisito isso, né? Porque a gente diz, bom, isso não é importante, isso chamado identidade, né? Mas todas essas afiliações, elas podem ser lidas também sobre uma perspectiva identitária, né? Mas isso a gente não quer saber, né? Então, assim, tem uma identidade vivida por muitos analistas, eu sei que, né? Eu sei que eu sou lacaniano, né? Eu sei que eu sou kleiniano, né? Eu posso não parecer, mas no fundo eu sou, né? E tem uma identidade atribuída, né? Tu és bioniano, né? Assim, eu sabia. Isso faz parte, né? Mas disso não se fala, né? Então, essa é uma coisa muito curiosa, eu estou trazendo isso porque eu acho que talvez isso precisasse ser um pouco mais falar o que significa, né? Quando eu me reconheço num determinado lugar, né? E faço questão que seja assim, e discrimino o outro por não ser desse mesmo lugar, ou dessa filiação, ou dessa instituição que eu, né? E vou negar a importância de se discutir identidade, né? Porque para mim isso é identidade, você só falta a carteirinha com a foto, né? Dizendo sou da sociedade, não sei das quantas, né? Então, eu acho que no próprio meio psicanalítico, essa é uma questão que faz parte, né? Mas da qual não se fala, se nega, inclusive se usa para enfim, né, não querer discutir algumas coisas, como, por exemplo, o Rudinesco, né, trazendo aí esses delírios identitários, né, é dos outros, não é nosso, né, é dos outros, né. Então, acho que essa é a primeira coisa, assim, né, então acho que esse seria um caminho. Quando você fala que pode um analista, eu acho que ele pode pensar sobre isso, por exemplo, né, eu acho que o impacto da identidade do analista, da afiliação do analista, na sua escuta das questões identitárias, né? Acho que esse é um ponto, né? Eu acho que depois, pensando sobre esse mal-estar colonial que você estava falando um pouco, né, Andrea? Né? Eu acho que tem algo, e aí acho que na nossa cultura, no Brasil, e eu acho que para vários segmentos da população, que é primeiro poder ser idêntico a si mesmo para depois poder desconstruir a identidade, né? Quer dizer, não há uma autorização para
sentir que se é idêntico a alguma coisa, né? Então, e aí eu acho que tem a Neuza Santos Souza com o ideal da branquitude, né? Então, como não se pode ser negro, é preciso tornar-se negro, porque o ser negro está tão atrelado, né, a um discurso muito complicado, né, sobre ser negro, que, enfim, isso está interditado, né? Então, poder ser idêntico a si mesmo, né, apesar de ser uma construção estranha, mas ela faz parte aí do processo, né, de se perceber como alguém válido, né, para muitas pessoas, né? Deixa eu pensar um pouco das coisas que eu anotei, né? Bom, acho que o Vinícius, quando o Vinícius foi falando, eu fui anotando coisas, né? E eu acho, você pegou a questão do isso, da Grada Quilomba, né? E eu estava pensando um pouco sobre, assim, eu acho que a gente atravessa um processo muito doloroso, mas eu acho que a psicanálise, para ela sobreviver, eu acho que ela tem que atravessar esse processo doloroso, né? De perceber como há uma espécie de... e eu acho que a Butler também aponta isso, né? Então, acho que a Butler, junto com a Grada Quilomba, fazem uma boa dobradinha, né? Como há uma espécie de recorte daquilo com o qual se pode identificar, né? Então, acho que no texto da melancolia de gênero, eu acho que quando a Butler vai trabalhar a identificação melancólica, né? Eu acho que ali tem um pouco uma resposta que é o que é permitido e o que não é permitido. Em termos identificatórios, então a gente mudou de nível, né? A gente saiu da identidade, a gente está pensando num processo inconsciente, mas o processo identificatório vai me permitir chegar a algum lugar que eu posso nomear, ainda que eu nomeie parcialmente, né? Ainda que eu nomeie mal, mas, né, eu vou tentando nomear como o que eu sou, né? Então, eu acho que no Freud não trabalhado, porque eu acho que até está no Freud, né? A gente percebe um pouco as condições para a identificação que a sociedade dá, né? Quer dizer, e as contradições que existem em termos identificatórios, então eu posso me identificar com figuras masculinas, com figuras femininas, mas eu posso ser masculino se eu for homem, feminina se eu for mulher, né? Que é esse confronto de traços identificatórios e como eles são direcionados para algo que a sociedade aceita, né? Então, acho que o Freud permite pensar sobre essas coisas, agora nem sei mais se eu estou te respondendo, Vinícius, agora, mas enfim, né? Mas, de novo, né? Nós, enquanto analistas, não nos permitimos pensar, né, sobre o resultado possível dos processos identificatórios numa matriz mais aberta, né, e como isso vai gerar discursos onde se pode dizer eu sou isso, ou eu sou aquilo, eu sou parcialmente, né, ou eu não quero ser isso que me atribui, tá? Deixa eu pensar um pouco aqui. Você falou do Freud, da entrevista de 26, né? Eu estava pensando, né, quando ele fala, bom, então a minha língua alemã, minha cultura alemã, de alguma forma, eu vou ter que deixar de lado e dizer eu sou judeu mais uma vez, né? É interessante que aparece, né, o Freud dizendo claramente para a gente, né, essa resposta do quem eu sou, né, ela se coloca o tempo inteiro, né? E a questão é que muitas pessoas podem dizer quem elas são e outras não podem dizer, né, quem elas são, e outras não podem nem saber direito, né, quem elas são, né? Que eu acho que aí a gente volta para o mal-estar colonial, né? Então o Freud ainda pode dizer eu sou judeu, né? Mas muitas pessoas não podem nem chegar a formular quem elas são, né? E aí eu acho que essa pergunta que você estava trazendo sobre a verdade histórica, né? Eu li esse texto há muito tempo, mas eu me lembro da ideia de valor de verdade, né? De uma construção, né? Não sei se era por aí que você estava indo.
Ele usa essa concepção para trabalhar o estatuto da crença e a questão do homem que exerce, né? Esse é o mundo. Então, enquanto identidade, enquanto identidade é um pouco. Tá. Eu acho que, assim, de novo, né, é uma ótima construção se a gente tem uma verdade que é legitimada socialmente, né? Mas se a gente tem uma verdade, ainda que seja uma verdade ficcional, né? No sentido de que todas as verdades, a partir da ideia de que elas são reconstruções, elas seriam ficcionais, mas elas têm valor de verdade. Mas se elas são interditadas, né, elas não podem fazer essa função, né? Que eu acho que trazendo de novo, né, para o campo da Andréia, né? Então, e aí, assim, enquanto verdades fundantes, né, de identidades possíveis, né, a gente entende como uma parte dessa experiência de si fica completamente interditada, né? Então, foi um pouco que eu pensei a partir aí da sua pergunta, né? Eu acho que por isso que eu acho que a gente está num momento doloroso, né? Porque a gente está num momento, enquanto branca, enquanto cis, enquanto, sei lá, determinada classe social, enquanto lugar de psicanalista freud-lacaniana, enquanto, né? Enquanto esse monte de nominhos que a gente tem de dizer o que ficou de fora, né? O que ao não assumir, né, os meus sobrenomes identitários, então, ao não assumir, eu simplesmente ajudei a deixar de fora uma série de outras possibilidades, né? Então, acho que é isso que mais pega a gente nesse momento, né? Então, por exemplo, pensando ao pensar o mundo a partir de uma colonização intelectual francesa, no meu caso, por exemplo, né, isso presente na família, presente na faculdade, né, presente no meu trabalho, né, e naturalizar muito esse caminho, né, me dando conta que eu sou professora, né, de uma universidade pública, né, com uma determinada população que não é também dessa colonização francesa, né, de elite, eu estou cega e estou surda, né? Então, mas a partir do momento que eu consigo dizer, nossa, né, todo o meu percurso foi dentro de enfim, né, de uma história do pensamento francês, né? Eu falei, mas espera, eu não estou na França, né? Mas essas fichas vão caindo cada vez mais, né? Então, acho que na hora que você assume a sua identidade, né, você tem clareza daquilo que você não permitiu, né? Não se permitiu ver, né? E pessoas também com quem você se relacionou e que você não permitiu que dissessem qual era a identidade delas, né? E foi um pouco por onde eu fui, tá bom? Gente, maravilhoso, hein? Começamos com o pé direito, queria agradecer demais a assim, né? Agradecer demais a Patrícia, maravilhosa reflexão, de certa forma, coloca o nosso corpo a trabalho, nosso pensamento a trabalho, e é doloroso e maravilhoso, porque reconhecendo e nomeando, a gente pode fazer diferente, né, Patrícia? Isso que você está dizendo, fica o convite, e a necessária, né, a ordem de uma outra lógica, de um outro modo de trabalhar dentro da universidade, na clínica, com a teoria, com as ideias e com a prática. Então, vamos ao trabalho, mas antes, tomar um cafezinho rápido ali fora, quem quiser ir ao banheiro, gente que está em casa, 5 minutinhos e a gente volta, a gente começou um pouquinho atrasado e volta daqui a uns 5, 7 minutinhos, temos um cafezinho ali, uma pena quem está em casa não poder estar compartilhando com a gente, e a gente volta já já com o FIDES, fazendo a mediação da próxima mesa, com a Alessandra Afortunati Martins e Maria. Até daqui a pouquinho.